Do Evangelho de Lucas, versículo de número 33. Essa passagem também, temos uma passagem paralela a ela, no Sermão do Monte, onde Jesus ele fala dessa passagem justamente na conclusão das bem-aventuranças. E há uma conexão entre as bem-aventuranças e o que nós vamos estudar aqui. O título que eu creio que está, o subtítulo que está na maioria das Bíblias é a parábola da candeia. Eu intitulei a nossa mensagem de hoje, versículos 33 e 34, de onde anda a nossa luz. Quando nós lemos, principalmente no contexto de Mateus, capítulo 6, e aqui nós vamos ver também, não se acende uma luz para se escondê-la. Essa é a afirmação que Jesus quer fazer. A parábola sempre nos conecta, ela traz uma cena do nosso dia a dia, para que nós venhamos a compreender uma realidade espiritual. Essa é a conexão da parábola. Então Jesus sempre usava dessa argumentação simples, onde pessoas, uma grande maioria humildes, que o seguiam, compreendiam o que ele falava, não só pela simplicidade, pela humildade, mas pelo Espírito. Então eu vou fazer a leitura do texto e depois nós vamos começar a exposição. Ninguém, depois de acender uma candeia, versículo 33 de Lucas 11, ninguém, perceba, cada palavra ela deve ser levada em consideração. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido. É como, por exemplo, irmãos, nós temos vivido na geração de uma palavra até em inglês, né, que é a palavra marketing. E se a gente quiser abrasileirar um pouquinho, nós poderíamos, claro que a palavra marketing é muito mais, ela tem muito mais no seu contexto, mas trazendo para o português seria a propaganda. E tem até um ditado, né, que nós ouvimos costumeiramente, que a propaganda é a alma do negócio. E o que Jesus está dizendo aqui é justamente isso. Até as pessoas, até os ímpios, e você vai ver esse paralelismo, né, no Sermão do Monte. Jesus vai colocar muitas vezes isso, o que o falso crente faz, como o falso crente ora, como o verdadeiro crente deve orar. Como o falso crente, ou como o religioso que não nasceu de novo, dá esmolas, ele faz como, e como o verdadeiro faz. Jesus mostra isso no Sermão do Monte. Essa diferença entre luz e trevas. Jesus, ele, o tempo todo, ele trazia isso do ponto de vista prático, na maioria dos seus sermões, para que nós não venhamos a nos enganar a nós mesmos, achando que nós estamos indo bem, quando na verdade estamos indo mal, pois não estamos tomando como referencial o referencial correto, que é Cristo. Então aqui, mais uma vez, iniciando a frase, ninguém, e como eu disse a vocês, cada palavra é importante, ninguém, porque nem o ímpio, nem o incrédulo. Jesus já havia dito que os servos das trevas, eles são mais prudentes na sua própria geração do que os servos da luz. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o que Jesus vai mostrar aqui e o que tem acontecido nós temos percebido que muitas vezes o ser cristão no nosso dia a dia, ele vai ser incômodo, ele vai ser, para algumas pessoas, até vergonhoso. Então você vê um jovem ou uma jovem que de repente esteja em idade escolar e ele domingo vai para a igreja com seus pais e de repente encontra amigos e colegas, talvez ele se envergonhe de que eles o vejam com a Bíblia na mão e coisa semelhante. Muitas vezes no nosso ambiente de trabalho, o fato de nós nos professarmos cristãos e nos colocarmos em defesa de determinados pontos de vista e de vida, né? A nossa vida é diferenciada,
vai fazer com que em muitos momentos sejamos tentados a esconder o nosso cristianismo de maneira conveniente. E o que a gente tem visto é exatamente isso. Na nossa geração, o cristianismo é um cristianismo de conveniência. É como, por exemplo, essa luz, né? Então, ela está acesa porque nós estamos aqui, mas com certeza quando terminar o estudo, quando se fechar aqui esse salão, vocês vão apagar a luz antes de fechar a porta. Mas o cristão não é assim. O cristão é uma casa habitada pelo Espírito Santo e a luz deve estar permanentemente acesa. Há uma analogia disso no Antigo Testamento. Existia dentro do templo o chamado castiçal. E o castiçal ele não servia simplesmente para iluminar o templo, mas aquela luz e aquele castiçal que tinha 7 pontas, assim, castiçal que muitas vezes é até utilizado em algumas igrejas, como se fosse algo assim mágico, que tivesse poder. E não, aquilo ali na verdade era um símbolo para mostrar que a luz não poderia se apagar. E não podia. Uma das funções dos sacerdotes que tomavam conta do templo junto com os levitas era que o azeite estivesse permanentemente sendo trocado, assim como o pavio, para que aquelas lâmpadas que eram ligadas, eram acesas dessa forma, o azeite queimava no pavio, nunca se apagassem, deveria estar permanentemente acesa, mesmo de noite, de dia, independente de ter alguém ou não, deveria estar acesa, pois aquela luz simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, assim como o templo, o próprio templo simbolizava isso, O templo ele vem desde a época do tabernáculo, e tudo isso está em conexão com a igreja que não é um prédio, que não é uma placa. A igreja somos nós, onde nós nos reunimos em nome de Jesus, fazendo aquilo que na palavra Jesus mandou. Ali está uma igreja. Então pode ter uma placa de igreja, pode ter formato de igreja, mas se Jesus não está no centro, se a palavra de Cristo não é pregada com fidelidade, ali não é igreja, mesmo tendo todo o formato de igreja. Então aqui o que Jesus está nos dando é um referencial para que a gente possa analisar a nossa vida. Perceba o contexto. Às vezes a gente pode até achar um pouco confuso, porque a arrumação, a estrutura do Evangelho de Lucas é um pouco diferente da estrutura do Evangelho de Mateus. Então essa passagem no Evangelho de Mateus, ela está onde? No Sermão do Monte. Num contexto todo fechadinho, assim, que tem começo, meio e fim. Aqui não, aqui essa passagem ela está aparentemente solta, mas não está solta, ela está também em um contexto onde nós iniciamos aqui, como eu disse a vocês, no capítulo 11, como é que a gente inicia? Os discípulos pedindo que Jesus os ensinasse a orar. Depois a gente vê Jesus dizendo, olha, vocês vão orar assim, e uma marca da sua oração deve ser a perseverança. Nós precisamos aprender a nos adequar ao tempo de Deus, entendendo mais ainda de que Deus não se apressa por conta do nosso grito, do nosso desespero. Ele não vai antecipar, ele não vai postergar nenhum dos seus projetos. A oração é para nos adequar aos planos de Deus e não para mudar os planos de Deus. E aqui depois ele continua incitando, ele continua influenciando, motivando a orar, mostrando que a oração ela vai produzir sempre resultado quando feita da forma correta. Então ele diz, todo que pede, recebe. E depois ele vai, no contexto aqui, Lucas mostra já uma conexão de Jesus expelindo um demônio de uma pessoa que era muda, e mais uma vez um embate entre Jesus e a liderança religiosa da sua época.
e eles perseguem Jesus. E aí então Jesus repreende a eles, e então Jesus apresenta essas 3 parábolas, por assim dizer, que é a estratégia de Satanás, dos versículos 24 até o versículo 26, quando ele diz do espírito imundo que sai e passa por lugares áridos. Eu estou falando tudo isso, irmãos, para mostrar o contexto, para que você entenda que essa passagem que a gente está estudando, ela não caiu de paraquedas aqui. Ela foi colocada pelo Espírito Santo, através do nosso irmão Lucas, em um contexto que nós devemos entender. Então ele mostra como o inimigo age, ou seja, olha como há uma dissimulação. Aparentemente ele saiu. Aquela pessoa, ela está limpa, ela está adornada, como uma casa limpa e adornada, mas se ela não se tornou a habitação do Espírito Santo, novamente ela se tornará a habitação de demônios. Porque nós somos uma casa e sempre estaremos habitados. Os seres humanos são assim. E ele então fala, Lucas traz a exclamação de uma mulher que vê Jesus falando isso, fazendo essas coisas, dizendo como devia ser feliz a mãe dele. E Jesus diz, minha mãe pode até ser feliz, né? Ele não fala aqui, mas o contexto é esse. Ele diz, não, há uma felicidade diferente. A felicidade que inclusive minha mãe tem, no caso Maria tinha essa felicidade, era crer. Como ele diz, ouvir e guardar a palavra de Deus. Então essa é a bem-aventurança. Perceba, assim como essa passagem da candeia está conectada às bem-aventuranças, aqui a gente vê outra bem-aventurança que tem tudo a ver com as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Então o que você ouve e guarda? Aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte. Como nós vimos também aquilo que Jesus fala por intermédio do apóstolo João em Apocalipse 2 e 3, em relação à igreja. A palavra de Deus, ela deve ser ouvida com cuidado e guardada com diligência no coração. E então ele fala sobre a incredulidade. Do mesmo jeito que é bem-aventurado aquele que ouve e guarda, é maldito aquele que ouve e não guarda. E aí sim nós vemos o sinal de Jonas. O sinal de Jonas, que não é só o sinal de Jonas, mas ele usa a figura de Jonas e da rainha de Sabá, como nós vimos ontem. Essas duas pessoas bastante conhecidas no Antigo Testamento, principalmente por esses 2 feitos aqui. Jonas vai pregar para pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Eles não eram judeus, muito pelo contrário, eles eram inimigos históricos do povo de Deus, os ninivitas. Nínive era a capital da Assíria, um povo que já havia matado, já havia escravizado o povo de Israel. E agora Jonas é enviado para pregar para esses ninivitas. E essa geração que ouviu a Jonas se converteu e foi salva, enquanto que aquela geração que estava ouvindo a Cristo, que era infinitamente superior a Jonas, não estava dando crédito à pregação dele. E a mesma coisa, uma comparação em relação à rainha de Sabá, que vem dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e Jesus era muito mais sábio que Salomão, incomparavelmente mais sábio que Salomão, mas as pessoas muitas vezes não davam crédito às suas palavras, até escarneciam. Quando Jesus fala, por exemplo, dos tesouros do céu, as pessoas escarneciam dele. Quer dizer, ele está falando isso porque é pobre. Por isso que ele está falando essas coisas, porque ele é pobre, porque ele não tem dinheiro. Uma vez que os fariseus eram ricos e os saduceus mais ainda, quando eles viam Jesus dizendo, olha, não se preocupem com as coisas terrenas, busquem as coisas do alto, eles escarneciam dele, eles se levantavam contra, eles viviam o tempo todo procurando uma falha nos sermões de Jesus, nos atos diários de Jesus e tudo que Jesus fazia com seus discípulos, a ponto de, quando os discípulos de Jesus estão andando no meio do campo,
eles pegam espigas para comer. Era algo assim, extremamente comum, você pegar uma espiga, como você está passando no meio de um campo, você vê uma árvore cheia, lá na fazenda de Leval tem um bocado de pé de fruta, você vê lá uma fruta daquela, não sei que fruta tem lá essa época, né? Umbu, tem umbu? Umbu é gostoso, tem mais o que lá? Jaca não, meu filho, já para comer jaca, andando é difícil, tem que parar, sentar, cortar, olha que querer comer jaca, meu filho, andando não. Mas assim, uma maçã, uma laranja, você pega, você vai andando e comendo. E os discípulos estavam comendo assim, matando a fome dele, uma vez que estavam caminhando grandes distâncias a pé. E eles chegavam a ver isso, e a achar isso um absurdo. Olha que absurdo, eles pegaram. E a própria lei não condenava isso, mas eles gostavam de manipular a lei. Eles gostavam de se fazer donos da verdade, quando de fato a verdade só tem um dono, que é a própria verdade. E a verdade não é um conjunto de ensinos, mas a verdade é uma pessoa, é Cristo. E tudo que provém dele é verdade, e tudo que não vem dele não é verdade. E aqui então agora nós chegamos ao nosso ponto. Então Jesus, continuando, perceba que o que a gente está falando aqui é uma continuação do que foi falado ontem. Por isso que Jesus conclui, eu vou agora ler aqui o finalzinho do versículo 32, se você puder ir comigo, há um ponto. E aqui a última frase do versículo 32 é: e eis aqui está quem é maior do que Jonas. E logo depois a gente vê essa parte. Então você percebe que essa subdivisão, ela não foi uma subdivisão temporal. Ou seja, não são momentos separados. Isso está acontecendo no mesmo momento. Jesus está falando e o organizador da Bíblia achou por bem dividir, né, para que quando estudássemos, pudéssemos estudar um pouco mais facilmente. Mas aqui é um momento só no que Lucas escreve. Jesus está falando para esse mesmo grupo de pessoas daqui do versículo 29, para que fique claro para vocês. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer. Então, é um sermão só. Então, Lucas divide aqui, mas é um sermão só. Jesus está continuando. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire. Então a ideia é justamente, você não bota ela debaixo de uma cortina, de uma mesa, você não esconde a luz em um cofre. A luz, naquela época, a luz ela era feita com fogo, não existia ainda a luz elétrica. Então a luz era feita para iluminar. Então ela devia ser colocada como aqui, num lugar alto e central, para que iluminasse o maior espaço geográfico possível. Então, você não pega, por exemplo, essa luz e coloca ela ali naquele canto, porque a iluminação não vai ficar tão boa. Então, perceba que aqui, até no salão que a gente está aqui, a gente até vê essa palavra se cumprindo. É isso que Jesus está dizendo, algo extremamente prático. Então, você tem que olhar para isso agora analisando a sua vida. Entenda, Jesus te colocou em um lugar. Agora olhe para a sua vida. Cada um de nós aqui tem uma realidade diferente. Cada um de nós aqui acordou em uma cama hoje de manhã, ou acordou no chão, dependendo de quem gosta de dormir no chão. Cada um de nós aqui fez refeições, ou não, pode ser que alguém esteja aqui jejuando, né? Quem sabe? Não entendi o sorriso. Oh, Senhor Jesus. Pastor, não tenho essa fé não, pastor. Mas vai ter. Então, você teve um dia, o irmão Mateus veio direto do trabalho, trabalhou hoje, não foi, filho? Então, tem gente que às vezes passou em casa, tomou banho. Cada um de nós tem uma realidade. Tem pessoas que às vezes moram em uma casa, tem outras pessoas que moram num edifício. Tem pessoas como o irmão Quinho que mora num edifício que é só da família dele. Tem pessoas que não, que moram num edifício onde pessoas que você não conhece são os seus vizinhos. Então, cada um de nós tem uma realidade, e é essa realidade que Jesus está falando aqui. Você foi colocado como que uma luz nesse lugar que você está.
Por isso que é uma grande hipocrisia quando nós ouvimos pessoas que dizem: eu quero muito participar de um evangelismo no interior da Bahia. Amém. Mas e como é o seu evangelismo onde você mora? É verdade. Não, pastor, eu soube que o senhor está querendo ir para a Ucrânia, me bote aí na comitiva. Boto. Fique tranquilo. Não, pastor, pode me tirar dessa comitiva. Eu vou ser fiel primeiro no meu lugar. Viu, pastor? Eu entendi, peguei minha porção hoje. E aí eu vou ser fiel na minha casa. Depois eu vou para a Ucrânia, assim, né? Eu acho que já vai estar melhor, sobre que a guerra está acabando. Então, a ideia aqui de Jesus é olharmos que ontem, o que foi ontem, ou na sexta-feira, minha memória, ela nunca é boa nessa questão, e nós falamos sobre a cosmovisão cristã. Então, o primeiro ponto da cosmovisão, e vocês já devem estar sabendo disso, é a criação. O cristão acredita que Deus é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Só que às vezes a gente se prende muito à criação inicial, no sentido de que quando a gente fala de criação, parece que isso está restrito ao livro de Gênesis, capítulos 1 e 2, mais ou menos. Não. A criação, ela ainda continua existindo. Por exemplo, hoje, se você for em uma maternidade, Deus criou pessoas. Aquela pessoa que nasceu, por exemplo, Gabriel, quando o irmão Mateus foi alcançado por Cristo, Gabriel ainda não havia sido criado. E aí, depois de um tempo, Gabriel já até nasceu. Ele passou um tempinho na barriga da irmã Fabiana e agora já nasceu. E Gabriel tem uma cor de olho específica, tem uma tonalidade de pele, ele tem um sangue de um tipo que pode ser A positivo, não sei, B positivo, B negativo, AB, não sei. Ele tem características que são únicas. Por mais que ele seja filho do irmão Mateus, da irmã Fabiana, e ele tenha, assim, herdado geneticamente características dos seus pais, mas ele é único. Ele não é igual ao irmão Mateus e nem igual ao irmão Fabiana. Ele é Gabriel. Ele é um ser criado por Deus. E a gente precisa entender isso. Se você é filho do seu pai, da sua mãe, se você tem determinados parentes, e é difícil você encontrar hoje alguém entre incrédulos e crentes que tenha um bom relacionamento com seus parentes. É difícil você encontrar. Mas Deus te colocou nesse lugar. E você precisa brilhar lá. Se você hoje desempenha algum tipo de trabalho, foi Deus que te fez com as características necessárias para que você desempenhasse esse trabalho que você hoje faz. Não há coincidência na vida do ser humano. Não há coincidência na vida de uma árvore. Imagine uma árvore que se planta, que dá frutos. Se Deus assim ordenar, ela deixa de existir. Vem uma geada e aquela árvore morre. Vem uma seca e aquela árvore morre. Deus está no controle de tudo. Recentemente, eu creio que foi ontem, ou foi anteontem, no mesmo lugar que teve uma chuva fortíssima, no mês passado, acho que foi Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. É Petrópolis mesmo? Isso, uma cidade até rica, no Rio de Janeiro. E centenas de pessoas morreram, eles colocaram cruzes, né, simbolizando, cada cruz era uma pessoa que faleceu naquele episódio, né, naquele momento da chuva intensa. E ontem teve outra chuva e essas centenas de cruzes que foram colocadas, elas foram levadas pela enxurrada. Você vê como Deus está no controle de tudo. E por que eu estou falando da soberania e do controle de Deus, se o texto hoje está falando da nossa luz? Porque se a gente deixa de brilhar,
é porque está faltando confiança da gente em Deus. Eu vou dar um exemplo de uma luz que brilhou muito forte e que durante um determinado tempo quis se apagar. Quem é, pastor? O profeta Elias. Eu não vou nem abrir lá no Antigo Testamento, não quero me delongar, e eu creio que todos vocês conhecem bastante essa história do profeta Elias, amém? E o profeta Elias, ele aparece como essa grande luz, uma grande luz, falando com toda a autoridade na presença do rei Acabe e de Jezabel, e ele fala que o céu não vai dar chuva, segundo a sua palavra, porque a palavra que saía da boca de Elias não vinha dele, nem da mente, nem do coração dele, mas vinha diretamente do trono de Deus. Elias era um mensageiro de Deus. Elias, então, é direcionado por Deus a ficar à beira de um ribeiro, e ele ficava lá bebendo daquela água, e Deus enviava corvos com pão e carne na boca. Como é que isso aconteceu? Como é que um corvo? Porque se você disser assim, o corvo enviava carne, não, aí é fácil de explicar. O corvo chegava lá e disse, Elias, me mate, me coma. Elias não ia comer o corvo, porque o corvo era um animal impuro. Eles não comiam o corvo, Israel. Então o corvo trazia assim carne, no bicozinho assim, imagina, um bife. E depois trazia, onde é que ele pegava esse pão e essa carne? Não sei, pergunte para o corvo. Ou então espere chegar a hora e pergunte para Deus lá no céu. E depois, Deus não podia fazer com que aquela fonte de água ficasse o tempo todo lá. Mas ele disse, não, Elias, você não vai ficar aí. Como foi que ele disse, não, Elias, você não vai ficar aí? Ele fez a fonte se secar. E Elias, um homem de oração, ouviu Deus dizer, Elias, a fonte vai se secar, você vai agora para Sarepta, em Sidom. Ficava fora do território de Israel. E, nesse momento, o rei Acabe já tinha mandado seus guardas caçarem Elias. Elias vai para lá e fica. Só que a seca estava lá também. Quando Elias chega no lugar que Deus mandou, não tinha uma mulher rica lá. Tinha uma viúva que, quando Elias fala se ela tinha um pedaço de pão, ela diz, eu só vou fazer o último pão. Naquela época, pão e bolo era algo muito parecido, né? Se fazia praticamente da mesma forma. E eu vou comer com meu filho e depois a gente vai ficar esperando para a gente morrer de fome, que não tem mais nada. E aqui na região não tem mais nada. A realidade nossa é a realidade da região. Mas aquela viúva foi abençoada com a presença de quem? Da luz. Quando a luz chega, ela ilumina. E aquela mulher que nem conhecia Elias, dividiu o seu pão. E ela não só dividiu o pão, ela deu o pão primeiro para Elias. Você faria isso? Você não está dando primeiro para uma pessoa que você conhece? Vamos imaginar que você comprou um sanduíche e aí o irmão disse, me dá um pedaço. Aí você diz assim, peraí, deixa eu dar o meu pedaço, deixa eu dar uma mordida primeiro, depois eu deixo você morder, mas eu comprei, eu vou comer primeiro, depois eu te dou um pedaço. Mas não foi isso. Ela deu primeiro o pão para quem? Para Elias. Depois ela comeu com seu filho. E durante 3 anos não faltou pão naquela casa. Olha que coisa. E Elias está vendo tudo isso e ele está iluminando. Nessa trajetória desses 3 anos aconteceu que o filho daquela mulher ficou doente e morreu. Mas na casa daquela mulher tinha o quê? Luz. Aí Elias orou e o menino fez o quê, Paulinho? Ressuscitou. Olha aí. Você percebe a importância da luz, irmãos? Onde a luz está. E a luz estava na vida de Elias. Só que Elias era homem. Era um ser humano, igual a mim e a você. Que devemos estar o tempo todo, como disse o próprio Jesus. Centenas de anos depois da vida de Elias, vigiai e orai sem cessar, para não cair em tentação. O espírito, na verdade, está pronto,
mas a carne é fraca. E foi o que aconteceu com Elias. Elias sobe no monte, desafia os profetas de Baal, vence-os em nome de Jesus, em nome de Cristo, triunfa, ele ora, Deus manda a chuva, e Elias então pensa que tudo acabou nada, Acabe continuava reinando, Jezabel diz que vai matar Elias, está mais furiosa ainda, e aí Elias não entende, porque Elias ele estava se preparando para aquele tempo. Não é 3 anos e meio, a luz aí, depois, aí vai melhorar, porque Deus deve matar Acabe e Jezabel, aí bota um rei melhor, e aí a minha vida fica mais tranquila. Mas não foi isso que aconteceu. E é isso muitas vezes que acontece com a gente. A gente faz projetos que não vêm da parte de Deus, mas vêm da parte do nosso coração e mente, enganosos. Quantas vezes a gente diz, não, eu acredito que realmente esse ano vai ser difícil de 2022, mas 2023 vai vir. E vai ser bênção. É bênção. Vai ser tudo novo. Carro novo. Cabelo novo. Tudo novo. Vai ser bênção. Não vai ser, meu filho. Sabe, tudo novo é quando a gente está no céu, quando tem Apocalipse 21. E Deus fez tudo novo. Mas aqui, no mundo teremos aflições. Mas dois, vê se tem 2.000 anos. Será que já não renovou isso aí não? Não, meu filho. É lá no céu. Enquanto a gente vê aqui, é luta. Então, quando a gente cria uma expectativa errada, a gente se frustra. E quando a gente se frustra, a gente se entristece. Quando a gente se entristece na carne, porque a tristeza do espírito é boa, mas a tristeza na carne, ela diminui a força da luz. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? A alegria do meu Senhor, a alegria do Senhor. E se eu não estiver alegre com o Senhor? Tem força para a luz? Não tem. É como, eu já disse para os irmãos algumas vezes aqui, na cidade natal de meu pai, que eu já passei muitos meses lá, na minha infância, nas férias, tinha uma praça que tinha o motor antigo. Quando na cidade, né, não sei que década era, assim, 50, 60, 70, não tinha luz elétrica ainda, assim, então tinha um motor enorme, assim, parecia um trem, e ele gerava energia, era a óleo, e ele gerava energia para a cidade, mas ficava só ligado até determinado horário e tudo apagava, né? Porque o combustível tem que ser controlado. Então, é muito parecido, porque aqui a luz também precisava de um combustível para queimar. Não era essa luz elétrica que a gente tem hoje. Até essa luz elétrica que a gente tem hoje, ela vem de algum lugar também, né? Várias fontes, né? Hidrelétrica, termoelétrica, tem usina nuclear. Então, mas existe uma fonte e essa energia é conduzida e chegou até nós. Aqui, essa energia, essa força que nos ilumina, ela vem de Cristo. E quando a nossa ligação com Cristo, ela não está correta, o que é que acontece? A luz se enfraquece. A luz quase que se apaga. Se você é um crente verdadeiro, a luz não vai se apagar, mas você vai sofrer quando ela diminuir de força, como foi o caso de Elias. O que foi que Elias fez? E você vê aqui que há uma similaridade, há uma analogia, inclusive, em relação à própria luz. Elias procurou um lugar sem luz para se esconder. Ele foi para onde? Para uma caverna. Porque lá não tem o que? Luz. Normalmente quando você está triste, quando você está meio deprimido, você quer ficar o quê? Um lugar escuro, embaixo do cobertor, para ninguém te ver, não é assim? Mas Jesus não disse para a gente ficar assim. Jesus não disse para a gente ficar triste e deprimido. Ele disse que nós deveríamos nos alegrar sempre nele. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Então aqui, o que nós estamos percebendo é justamente isso. É o que acontece com a vida de Elias, que acontece com a nossa vida. Se somos cristãos, o fato de sermos cristãos
nos coloca sob esse risco. Quem não é cristão está em trevas, não há o que se falar de luz. Mas quem é cristão, ele corre sempre esse perigo de ter a sua luz diminuída, quase que se apagando. E literalmente aqui, mais uma vez, há uma conexão entre o diminuir da luz e o esfriar, porque a luz também servia para aquecer. Porque a luz, ela vinha do fogo e ela também aquecia em noites de frio. Então aqui ele fala, versículo 33, você não esconde a luz, você coloca ela no lugar alto. Mas no velador, o velador é como esse lugar aqui, ó. Era justamente um local alto que você colocava a luz para que ela iluminasse, a fim de que os que entram vejam a luz. E como eu disse a vocês, é importante que a gente não perca nenhuma palavra do que Jesus está falando. Olha o que ele diz, os que entram vejam a luz. E aqui nós vemos uma ligação muito profunda entre o que Jesus está dizendo aqui e o evangelismo na igreja. Uma igreja que não evangeliza é uma igreja que está morta, ou está morrendo. Jesus disse, ele nos deu uma ordem, e eu quero abrir com vocês, se vocês puderem, Mateus 28. A gente já leu isso centenas de vezes, eu creio, mas se a gente ler mais uma centena de vezes, ainda vai ser pouco. Porque a gente ainda está muito aquém do evangelismo que a gente deveria fazer. E eu quero explicar a vocês, irmãos, que evangelismo não é algo que a gente pratica durante 30 minutos, um dia, um mês. Evangelismo é um estilo de vida. Do ponto de vista bíblico, o evangelismo é algo natural para o cristão, como piscar o olho, como beber água. É natural. O cristão, naturalmente, ele vai evangelizar. É isso que Jesus está falando. Você é luz. A luz emite som? Não. Mas todo mundo sabe que ela está lá. E ela faz o quê? Ela faz a diferença. Porque se a luz não estiver lá, ninguém consegue enxergar as coisas direito. As coisas ficam o quê? Embaralhadas e confusas. Então, é importante que a gente volte sempre para esse trecho, quando a gente quiser falar sobre isso, sobre luz, sobre sal. Versículo 18 de Mateus 28. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por quê? Porque Ele é o Criador. Ele é o Criador e, portanto, Ele tem autoridade naquilo que Ele criou. João deixa isso de maneira muito clara. Mateus não está tão claro, mas no Evangelho de João, já no início, tudo foi criado por Ele, nada foi criado sem Ele. Se dissesse assim, tudo foi criado por Ele, a gente já sabe. Mas João ainda é mais enfático. Nada foi criado sem Ele. Que é para assim, não deixar nenhuma dúvida. Não existe absolutamente. Nós vivemos num mundo que é limitado, a gente tem um espaço que a gente nem conhece no universo, mas até se a gente olhar para a Terra, você vai perceber que existem profundezas nos oceanos que o homem não chegou ainda. Ainda, com toda a tecnologia que a gente tem, com toda a soberba que o homem tem de que pode criar e fazer, acontecer, tem coisas nesse planeta que o homem ainda não conhece. E olha que já está aqui há um tempo. Você vê como a gente é nada. Mas ele diz, Ele, Cristo, é tudo. Toda autoridade, não é alguma, não é muita, é toda. Me foi dada aonde? No céu e na terra. Então, se demônios te atacam, Jesus tem autoridade sobre eles. Ide, portanto, perceba, diante dessa realidade, diante dessa promessa, Ele nos dá uma ordem. Ele nos dá um direcionamento. E eu vejo às vezes, eu não entendo assim, né?
Como alguns cristãos, diante de algo tão claro, ainda dizem assim, pastor, estou meio perdido. Como se você está perdido? Eu não sei o que fazer. Não sabe? Aqui é o que você tem que fazer. Ide, portanto, e fazei discípulos. Antes de você fazer discípulo, você precisa se tornar um. E você, para se tornar discípulo, você tem que conhecer os ensinos de Cristo. E aí você é um discípulo, e então agora você faz outros discípulos para Cristo, não para você, à medida que você prega o Evangelho. Ide, fazer discípulos do Brasil, da Bahia, de Salvador, só aqui em Córdoba de Farias hoje, viu? Hoje a gente não faz discípulo de outro lugar. Não, meu filho, não tem essa limitação geográfica. Então, ide, fazer discípulos de todas as nações, todas as nações. Não há uma limitação geográfica nem étnica. Então, pastor, quer dizer que se você estivesse pregando em uma igreja na Ucrânia e um soldado russo entrasse e os ucranianos quisessem matar ele, eu digo, vem cá, vocês não são crentes não, hein? Bora, pega a comida, dá para ele, que está com frio, aquece ele. Não, é assim que tem que tratar. Então, essa é a nossa obrigação. É o mundo que quer fazer a gente assim. Olha que coisa louca. Até aqui no nosso país tem esse negócio de time de futebol. Minhas filhas sempre me perguntaram isso. Até hoje, outro dia me perguntaram. Meu pai, qual é o seu time? E eu sempre digo a mesma resposta. Jesus. Não, meu pai é sempre Jesus. Meu pai... Sim, meu pai, mas time. Eu não tenho time de futebol. Por quê? Porque assim, na minha ótica, é perda de tempo. E eu não tenho tempo a perder. Fora que time de futebol divide. E eu não fui chamado para dividir. Não por isso. A divisão que eu prego, a divisão ela vai ser vista naquilo que eu prego. Vai separar luz e trevas. Mas não vou me permitir criar um obstáculo para o evangelismo, me apresentando como um time de futebol, como defensor de um time de futebol, ou amante de um time de futebol, para que outra pessoa que seja rival desse time veja naquilo um obstáculo para quem é em Cristo. Ah não, aquele pastor ali, ele torce para tal time, eu não vou nessa igreja. Ah, eu vou naquela igreja ali, que o pastor não tem time nenhum, então venha. Não, é nisso que a gente não cria obstáculo. Perceba, isso é tão, ao mesmo tempo que louco, mas é tão visível. A gente vê pessoas se matando por ser de time de futebol. A gente viu aqui um episódio dantesco. Aqui perto da gente, na Arena Fonte Nova, o Bahia estava vindo torcedores do próprio time. Fizeram um ato terrorista, porque isso é terrorismo. Jogaram uma bomba no ônibus e feriram os jogadores. Imagine, torcedor do próprio time faz isso com o time, por que não faria com um time oposto? Então, é isso que Jesus está dizendo. Cuidado com o mundo, quer botar você assim. Ele quer vestir uma camisa em você. Ele quer botar um rótulo em você, não aceite. Como eu tenho certeza que todos vocês já foram perguntados, quando você se identifica como evangélico, a primeira pergunta é, qual é a sua denominação? Depois de qual é o seu pastor? Quando diz assim, não, o pastor lá da igreja é Nizam. Eu falo, Nizam, esse é nome de gente. E aí diz assim, sim, tá bom, ainda não combina. Mas é o quê? É batista, é presbiteriano, é pentecostal. É o quê? É manto lá tem revelação? Tem revelação, é tremendo. Ele lê a Bíblia e revela o que Deus mostrou na Bíblia. E às vezes a gente tem essa necessidade antibíblica de satisfazer. Aí a gente, não, a igreja de lá, eu mesmo já caí nesse erro há tempos atrás. Para ter uma resposta, não, a gente é mais assim parecido com, seria uma batista, assim, né, reformada, mas a gente não é isso. O mais parecido seria, mas a gente não é isso. Nós somos parte da igreja que tem Cristo como seu Senhor, de uma igreja una, de uma igreja indissolúvel,
de uma igreja que jamais foi vencida e que existe há 2000 anos. E que não está preso, não estamos presos a laços denominacionais. Então você pega, por exemplo, cada denominação, você vai ver que eles têm as suas características que nem sempre são bíblicas. E aí, se você adere àquela denominação, você tem que se adaptar àquele tipo de atividade antibíblica, e não pode ser assim. Se alguma igreja prega ou vive de maneira não bíblica, ela precisa mudar. E até aí nada de errado, porque a gente está mudando, a gente está aprendendo. O problema é quando nos colocamos na qualidade de Laodiceia, como que sabemos de tudo, não precisamos saber de mais nada. Aí começam as denominações impondo os seus próprios credos e se esquecendo do que foi ensinado por meio de Jesus e seus apóstolos. Então, nós recebemos essa ordem aqui, a mesma ordem que foi dada para os apóstolos, ela é dada para nós. A continuidade da igreja somos nós. Devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Olha a importância do batismo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade, de maneira muito clara aqui. Existem pessoas que se opõem à Trindade porque não a compreendem. É um grande erro. E ele diz aqui no versículo 20, ensinando-os. Olha, como é que se faz discípulos? Ensinando-os. Uma vez, a igreja ainda era na boca do rio, e muitas pessoas iam até lá na igreja, né? Outros diziam, não, o pastor de lá ensina a Bíblia, iam lá na boca do rio. Aí chegou uma pessoa na boca do rio, pastor, sou de lá, outra pessoa falou de você e tal. Como é o discipulado daqui? E eu percebi pela pergunta que ele estava perguntando assim, o dia do discipulado, porque na maioria muitas igrejas você tem algo assim, né, marcado. Não, aqui o discipulado é tal dia, de tal hora, e tem todo um formato, né? É meio que um catecismo, né? Você estudar um catecismo histórico não tem problema nenhum, mas você usar isso como algo exclusivo no discipulado, isso é uma heresia. O discipulado é a nossa vida inteira. Nós somos feitos discípulos desde o momento em que a gente se converte, a gente começa a aprender, e até nosso último instante aqui na Terra a gente está aprendendo. Mas chegou um momento em que a gente não aprendeu tudo, mas aprendeu o suficiente para dividir com outras pessoas. E é isso que eu vou fazer discípulos. O neófito não pode, não tem ainda conhecimento para isso, para dividir. Mas vai chegar um momento que você vai obter e vai começar a dividir e vai continuar aprendendo. E ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês, mais uma vez. Mais uma vez, Jesus volta e diz de novo a promessa do começo. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus esteve com a gente ontem, amém? Ele está com a gente hoje, amém? Agora amanhã eu não sei, pastor. Para amanhã eu tenho um dia, pastor. Pastor, nem me lembro o dia que eu tenho amanhã. Por quê, meu filho? Jesus não teve com você hoje? Não, pastor, hoje eu senti Jesus. Estou sentindo ele aqui agora. E amanhã? Ah, pastor, mas eu não sei. Você não sabe, meu filho. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O mesmo Jesus que cuidou de você hoje, ele vai fazer o que com você amanhã? Ele vai cuidar de você. Porque a responsabilidade de cuidar da ovelha é do pastor. Isso é bom. Muito bom. Mas para ovelhas rebeldes, isso é doloroso. E às vezes o pastor está indo por um caminho, você só quer ir por outro. Aí pastor o senhor não, vê Jesus. Ele que vai ver, né, e vai analisar, ele vai dizer, você não vai. Porque esse caminho não é bom. E ele fecha uma porta que ninguém abre. E ele abre porta que ninguém fecha.
O apóstolo Paulo aprendeu isso na prática. Ele queria evangelizar na Ásia. Ele estava evangelizando na Ásia e estava tendo sucesso no evangelismo na Ásia. E ele propôs, não, existem outras, assim mesmo, no seu próprio coração, existem outras regiões aqui na Ásia, para o interior da Ásia, que ainda não conheceram o evangelho, eu vou para lá. Jesus não deixou. Não foi o cão não, foi Jesus. Não, Paulo, você não vai. Aí Paulo, tá bom, não vou nessa direção, vou nessa. Não, Paulo, você não vai. Aí Paulo, vou orar. E aí, no mesma noite, Paulo teve uma visão de um pessoal lá da Macedônia que ficava na Grécia, já na Europa. Né? Você tinha que atravessar o mar, que separar a Ásia da Europa. E aí, Paulo entendeu que o Senhor queria que ele fosse para aquele lugar, para aquela região, naquele momento. Então, é assim que a gente tem que viver a nossa vida. Conscientes, e mais do que conscientes, felizes, porque Jesus nos guia. Ele conduz. Tem pessoas às vezes que se sentem mal e dizem assim, não, mas o meu Jesus, ele nunca vai tirar o meu poder de escolher o que eu quero para mim. Não, ele não vai tirar não, ele não tira. Ele vai mostrar para você o caminho certo. E se você quiser ir para o caminho errado, ele vai te corrigir. Muitas vezes essa correção é permitindo que você vá pelo caminho errado, quebre a cara, sofra e depois diz, é verdade, Jesus estava certo, eu vou para o caminho que ele falou. Então a responsabilidade do homem e a soberania de Deus, elas estão sempre juntas em tudo que fazemos. E aqui ele diz, por isso, vocês precisam tomar cuidado com a luz. E como ele vai fazer isso? Versículo 34, já concluindo aqui, só vamos ver esses dois versículos hoje. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. E aqui nós vemos essa agora explicação. Jesus primeiro conta essa parábola da candeia, no sentido de uma luz que se coloca na casa, ilumina uma casa. E agora ele vai para a aplicação na nossa vida. E ele diz, olha, os seus olhos são essa lâmpada. E é importante que você entenda, hoje aqui eu estou vendo alguns irmãos aqui que estão usando óculos. Imagine, né, alguns óculos, o grau não é tão alto, mas imagine uma pessoa que usa com um grau muito alto e o óculos dessa pessoa quebra. Como é que essa pessoa consegue pegar um ônibus? Ela não vai conseguir enxergar aquelas letras do ônibus. E aí? Como é que essa pessoa às vezes vai reconhecer outra? Uma vez eu tinha um colega que ele tinha esse problema de visão, só que ele achava esse negócio de usar óculos, ele achava feio, mas ele não usava óculos. E aí, às vezes passava alguém, falava com ele, ele não via. Aí depois a pessoa ficava, rapaz, você não é educado, né? Eu não sou cego. Eu não lhe vi. A gente teve um problema desse na igreja outro dia. Tinha um irmão que estava com um problema, estava enxergando de um lado. Aí a pessoa botou a mão e ele não viu. A pessoa botou a mão, ficou assim, tipo uns 5 segundos assim, com a mão estendida, e ele não viu, não pegou na mão. A pessoa, pastor, cabeçudo, cheguei lá, botei a mão, o irmão me humilhou, ele me desfez na frente de todo mundo. Meu filho é cego. Nossa. Ele não enxerga daquele olho, não, ele já me falou. Eu disse, é mesmo, pastor? Eu digo, é. Aí a pessoa chegou pelo outro lado, deu a mão, na mesma hora ele pegou. Ô irmão, paz e graça. Porque a pessoa não sabia, ele tinha um olho falso. Sabe aquele olho que é de gano? Você pensa que é de verdade, vai morrer. Né? Então, na época de Jesus, problema de visão era algo muito comum, não tinha cura. Hoje a gente tem, né, cirurgia de catarata, a gente tem, a medicina tem evoluído bastante, principalmente nessa área oftalmológica. Na época de Jesus, imagine, irmãos, há 2.000 anos atrás, uma pessoa tinha problema de vista, ela ficava cega. Você vê até um dos patriarcas que tinha esse problema, que foi Isaac. Então, naquela época era assim. E o que Jesus está querendo mostrar é, imagine uma pessoa que nasceu enxergando bem e que à medida que vai envelhecendo, a vista vai escurecendo.
E aí, como é que vai ser a vida daquela pessoa? Porque é diferente, irmãos, você vê uma pessoa que nasceu, né? Hoje em dia você falar que alguém é cego, diz que é até ofensa, né? Você tem que dizer deficiente visual. Aí já disseram que deficiente visual também é ofensa, porque não é deficiente. Tá? Aí diz que é limitação visual. Aí não pode nem falar as coisas direito, todo mundo se ofende. Né? Mas a Bíblia diz que uma pessoa nasceu cego, né? Que Deus, Jesus curou. Então, uma pessoa não enxerga direito, a pessoa nasceu sem enxergar direito, ela vai aprender a ler braille, hoje nós temos tecnologias, né? Temos, às vezes, tem um relógio para pessoas com dificuldade de visão que você aperta no botão e ele fala a hora, a pessoa sabe. Então, você tem várias tecnologias, né? Mas antigamente não tinha nada. Uma pessoa que ficava cega, ela ficava dependente de outras pessoas para tudo. E é isso que Jesus está dizendo aqui. O cuidado que a gente tem que ter com os olhos. Por quê? Porque a gente vai precisar deles. Para fazer o quê? Tudo. A gente às vezes não valoriza determinados sentidos que a gente tem, né? Como, por exemplo, a visão, a audição. A gente não valoriza até que a gente tem um problema e a gente, rapaz, eu sempre tive isso assim, nunca valorizei. E aqui Jesus está dizendo, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Porque Jesus não está falando aqui nada místico, ele está falando algo que o povo que estava ouvindo compreendia tranquilamente. A gente, que está em 2022, tem dificuldade, por conta da limitação histórico-geográfica. Mas lá quando Jesus diz aqui, a lâmpada do teu corpo é o olho, o pessoal entendia. Por quê? O olho faz com que você veja o que está diante de você. Não é pelo olho que você vê as coisas? Então, por exemplo, você está numa floresta e aí você vê um lobo, um urso, um leão lá longe, um pitbull. Você está indo evangelizar. E aí você vê um pitbull e ele está sem coleira, ele está solto, vindo em direção a você. E aí vocês fazem o quê? Corre, vai para um lugar alto, fecha o portão e se esconde, né? Assim. Então, mas você viu. E se imagina se você não vê? Se você não visse isso, quando você visse, era o quê? A mordida. Né? Então, a visão é isso. Quando uma pessoa vai atravessar a rua, você atravessa a rua sem olhar para os dois lados? Faça isso não, porque senão com a mão briga. Como é que atravessa a rua com a mão? Olha por dois lados. E tem que ser em cima da faixa. Que faixa, pastor? Aqui está na rua, meu filho. Tem aquele tracinho. Aqui teve. Você vê aquilo, não vê? Não tem o sinaleiro aqui. Quando o sinal está verde, você atravessa? Não, verde é para o carro, rapaz. Vermelho, aí você atravessa. Para tudo isso você precisa o quê? Enxergar. A pessoa chega lá e diz, irmão Mateus, eu quero que você pinte essa parede aqui de azul. Só que o irmão Mateus tem aquela doença que enxerga azul como verde, verde como azul. Aí a pessoa, daltônico. Aí a pessoa chega lá, tá tudo verde. Mas Mateus não disse que era azul, ele olha e vai estar tudo azul. Foi a Bernarda. Não está tudo azul. Então, olha como o olho é importante. É isso que Jesus quer mostrar, irmão. Ele está dizendo, cuide do seu olho. E o que é o nosso olho, irmãos? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus solta? Não, é a palavra de Deus plantada no nosso coração. É por isso que há uma conexão, e José até falou sobre isso recentemente, entre o coração e o olho. Então, por que essa conexão? Se é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus no nosso coração. E aí eu consigo enxergar as coisas. Mas se eu tenho só a palavra de Deus como os fariseus, eu ainda sou cego. Então aqui ele diz, são os teus olhos a lâmpada para o teu corpo. Não é assim, você não enxerga algo antes de colocar o pé lá. Se você vê que é um buraco enorme, você vai colocar o pé ali e cair? Não vai. Então você enxerga, você está olhando. E a visão, ela está te protegendo. Está protegendo você e está protegendo os outros. Imagine uma pessoa que está dirigindo e ela de repente perde a visão. Ela passa mal e
tem um mal súbito assim, tudo escurece. O que é que vai acontecer? Provavelmente um acidente. E normalmente acidentes de carro, pessoas se machucam. Então aqui ele está dizendo, se os teus olhos forem bons, se a tua visão estiver boa, todo o teu corpo será luminoso. Olha como é importante você enxergar as coisas corretamente. Como é que a gente enxerga as coisas corretamente? Tendo como o óculos da nossa vida, por assim dizer, né, faltando outro substantivo, a palavra de Deus. Então, eu enxergo tudo pela palavra de Deus. Quando uma pessoa chega e diz assim, pastor, isso é ruim. Aí eu chego, não, isso não é ruim. Dá um exemplo, né? Você está pregando o evangelho bíblico e de repente você é perseguido e preso, como aconteceu com Paulo em Atos 16, na cidade de Filipos. Vocês já leram Atos 16? O apóstolo Paulo está pregando o evangelho, e aí todos os dias ele pregava. Tinha uma moça endemoniada que dizia, Paulo e Silas, ouçam, eles são servos do Deus Altíssimo. E Paulo então expulsa o demônio daquela mulher e é preso. Paulo podia, naquele momento, impedir a sua prisão e o seu açoite. Era só ele levantar o braço e dizer, eu sou cidadão romano. Mas ele viu que aquilo era para a glória de Deus. Ele foi preso. E só porque ele foi preso, o carcereiro e toda a sua casa foram alcançados e salvos. Segundo a tradição, na casa desse carcereiro que se inicia a igreja de Filipos. Uma igreja que foi tão importante na vida de Paulo, no seu ministério. Então, nós precisamos discernir as coisas que acontecem ao nosso redor, e muitas vezes as coisas que acontecem na vida de pessoas que nos estão próximas, as coisas que acontecem no mundo, pela ótica da Bíblia. Senão a gente está cego. Senão a gente ainda está cego. E à medida que a gente à medida que a gente enxerga como cristão, você é um cristão, mas você se afasta da Bíblia, é como se você estivesse tendo agora um problema de visão. É por isso que você conversa com algumas pessoas que até são cristãos e, de certo ponto, eu creio que são sinceros, mas não estão vivendo corretamente. Quando você vai conversar com essas pessoas, muitas vezes, o não viver corretamente é porque elas não estão enxergando a vida da forma correta. Então, o que faz uma pessoa, por exemplo, correr atrás de dinheiro? Ela não está enxergando a vida da forma correta. O que faz uma pessoa guardar mágoa de alguém? Ela não está enxergando a vida da forma correta. Então, aqui ele diz, olha, os teus olhos têm que ser bons, todo o teu corpo será luminoso. Então ele diz, o seu corpo vai ser luminoso, você vai enxergar bem e você vai estar brilhando, ajudando outras pessoas ao seu redor a enxergar também. À medida que você vive, irmãos, o cristianismo, o seu Cristo bíblico, verdadeiro e que vive em você, ele vai ser visto por todos ao redor. No filme que a gente fala tantas vezes, Paulo, apóstolo de Cristo, tem uma frase do filme que elucida isso que eu estou dizendo. Lucas fala com Paulo, que a essa altura está preso em Roma, e diz, olha, Paulo, eu nunca vi Cristo face a face, mas quando você chegou lá, e Lucas era grego, lá na minha cidade, na Grécia, e pregou o evangelho para mim, eu vi Cristo em você. Então nós somos isso. Nós somos o corpo de Cristo aqui no mundo. Então, mesmo que a gente às vezes não esteja pregando o evangelho de maneira oral, mas numa refeição, num gesto da gente de amor, num gesto de a gente de perdoar, aquilo vai estar evidenciado que nós somos cristãos.
Não confunda o fato de você ser uma pessoa moralmente correta com ser cristão. Uma vez perguntaram a Spurgeon, ser cristão é ser honesto? Ele disse, não, ser honesto é uma obrigação de todo homem. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Então não é ser honesto apenas, não, é ser parecido com Cristo. Então, à medida que você anda como Cristo andou, você literalmente vai estar andando na contramão do mundo. E quando você vê, vamos imaginar uma cena, todo mundo correndo em uma direção e você vê alguém andando na contramão. Não é dirigindo não, porque dirigir na contramão é uma penalidade, é uma infração grave. Então a pessoa está andando numa direção contra. Vamos dar uma imagem, por exemplo. Quem já foi para o cinema? Acho que a última vez que eu fui para o cinema tem anos, né? Nem me lembro qual foi o último filme. Então, na época, quando você tem, né, que acaba uma sessão, você tem que sair porque eles arrumam para outra sessão começar logo após. Então você vê muitas vezes a pessoa saindo, um grupo assim, na saída do cinema, né? Você vê normalmente várias pessoas assim, saindo juntos, né? Agora imagine, tem um grupo de pessoas assim saindo e vem outra assim, às vezes até, com licença. Aí, às vezes vai ter um curioso, mas você está indo para onde? Aí, essa curiosidade é de Deus, porque você vai dizer, eu estou andando nessa direção porque a direção de vocês está errada. Vocês estão andando para um lugar perigoso. Não foi assim que começa o filme cristão? O filme não, o livro, que a gente lê tanto filme, eu particularmente li tanto filme e desenho, né? Mas foi um livro que John Bunyan escreveu. Então você mostra no seu comportamento que a atitude do mundo, por mais que aparentemente seja correta, porque é socialmente aceita, mas é uma atitude louca do ponto de vista do Deus Criador de todas as coisas e que irá julgar todas as suas criaturas. Então aqui, concluindo, irmãos, ele diz, se forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Então é importante que o cristão, e aqui já concluindo, que o cristão, ele saiba discernir quem ele é. Ele saiba discernir qual o propósito da vida dele. Ele saiba discernir o que esperar do futuro. Essas coisas precisam estar claras na vida do cristão, senão ele ainda vai viver o quê? Com trevas. Senão as coisas ainda vão estar obscuras. Por isso que tantas pessoas vivem debaixo de algo que dá dinheiro para um grupo pequeno de pessoas e empobrece muitas. É algo que na economia é chamado de especulação, né? Então, é como, por exemplo, nessa guerra, dá uma notícia a algum desses canais famosos no mundo, né, de notícia, eles dão assim, a guerra está para acabar, e de repente o barril de óleo, né, o barril de petróleo baixa o preço, daqui a pouco, não, a guerra piorou, aí sobe de novo. Isso é especulação. Então, o presidente dá uma declaração que vai tomar uma atitude, aí de repente os investidores tiram o dinheiro do país, né? De repente se tem uma impressão de que as coisas vão melhorar do ponto de vista econômico, os investidores investem dinheiro no país. O cristão não é assim, não pode ser assim. Ele não está especulando nada. Para as pessoas do mundo, o amanhã é uma incerteza. Mas para o cristão, o amanhã é uma certeza. Tem uma frase que eu até postei de um publicano do passado, que ele diz, olha, hoje eu vou dormir com Cristo, e se amanhã eu não acordar, eu estarei com Cristo. Então essa certeza que nós como cristãos precisamos não somente ter na nossa vida, mas deixar claro para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não vai ser ansioso como elas. A gente não vai se desesperar como elas. Essa questão da morte, por exemplo. A gente tem que se controlar. Ah, mas eu queria tanto gritar, chorar. Por quê? Você crê que
que essa pessoa que morreu é cristão ou cristã, creio. Então essa pessoa foi para o céu. Ela está num lugar muito melhor. Ah, mas eu fico com muita saudade. Isso é egoísmo. E egoísmo não tem que ser alimentado. Egoísmo tem que ser morto, combatido. Então, quando a gente fala essas coisas, parece o quê? Ser duro. Mas isso não é duro, isso é verdade. E a nossa vida tem que ser verdadeira. Por isso a gente não precisa ter medo do amanhã. Porque a gente sabe que todas as coisas estão cooperando para o bem. Se amanhã eu tiver um dia muito difícil, a ponto de quando eu chegar de noite, eu desmaiar, foi para o meu bem. Pode ter certeza que se Deus tirou minhas forças físicas, é para o meu bem, porque provavelmente eu usaria minhas forças físicas para pecar. E Deus, para o meu bem, não deixou. Tudo coopera para o bem do cristão. E a gente precisa enxergar as coisas desse jeito. A gente brinca às vezes, né? Que determinadas coisas é bênção. E determinadas coisas, Faraó se levantou. Não, meu filho, você é crente. Tudo é bênção. Ganhou dinheiro, é bênção. Perdeu dinheiro, é bênção. Não, pastor, aí não sai bênção não. Aí sai misericórdia. Não, é bênção. Todas as coisas cooperam para o bem. Então a gente precisa aprender a olhar para o presente, para o passado e para o futuro dessa forma. Senão, a gente vai estar com deficiência visual. E aí a gente vai começar a influenciar as pessoas ao nosso redor com essa deficiência visual. Olhando para o mundo da forma errada, a gente vai ser um referencial errado. Do que adianta, por exemplo, aqui na nossa cidade, que tem 2 faróis famosos, né? O farol de Itapuã e o farol da Barra. Tem irmãos nossos que gostam de brincar, né? Farol de Itapuã e farol da Barra vão correndo em volta de costa, né? Pessoas que correm assim muito. Tem um irmão Rita e irmão Calmon que vão de bicicleta, né? E ficam fazendo um circuito, farol, umas 3 vezes assim por dia. Eu nem de carro eu faço, que eu me canso. Mas esses faróis, eles hoje são monumentos, né, históricos, mas eles foram muito importantes no passado. Imagine um farol desse apagado. O que é que aconteceu? Os navios iam se chocar com a rocha e iam afundar. Inclusive tem um navio afundado na Bahia, né, de Todos os Santos. Tem alguns, né, mas tem um muito famoso, né? Então o farol, ele servia como referencial para o capitão do navio. A gente está perto de terra firme. Então eles começavam a frear lá, tiravam as velas, e tem um negócio que chama braçadeira. Não sei se vocês já ouviram falar ou já viram em filme. É tipo um peso que você joga e tem assim uns tracinhos que diz para você ver quantos metros tem de água, né? 10 metros, 15 metros. E o capitão ele vai medindo, né? Na verdade não é o capitão quem faz isso, é um marinheiro, e ele vai passando essa informação para o capitão saber onde é que ele vai poder parar o navio em segurança, né? Para as pessoas descerem. Porque senão aquele navio afunda e todo mundo o quê? Morre. Então, você é uma luz. E se sua luz se apagar? Você já imaginou o efeito disso nas pessoas que estão ao seu redor? Aí você diz, pastor, mas onde está isso na Bíblia? Está no texto que a gente leu, mas se você quer algo ainda mais visível, está no livro de Neemias. Neemias foi chamado por Deus para liderar a reconstrução do muro da cidade de Jerusalém. E ele estava ali desempenhando essa função, né, de líder. E ele vê as pessoas assim construindo, mas elas estavam se desmotivando muito rápido. É como a gente, né? A gente começa a fazer algo na obra de Deus porque o resultado não é imediato. Ih, rapaz, será que eu devo fazer isso mesmo? Eu não sei. E o povo estava começando a se desestimular, e Neemias vai até lá para o pessoal e diz, vem cá, o que está acontecendo? Não, mas é porque a gente está ouvindo aí que o pessoal lá de Samaria, os samaritanos, o pessoal de Samaria, Tobias, Sambalate, eles disseram que vão pegar a gente, que vão chegar a qualquer momento e atacar a gente. Então pronto, todo mundo aí pega uma espada,
Sim, a gente está com a espada. Agora pega a colher de pedreiro. Sim. Ou eu luto, ou eu construo. Não. Você tem quantas mãos? 2. Então, uma para construir e a outra para defender. Tanto que Spurgeon, ele tinha um periódico na Inglaterra que o nome era justamente A Espada e a Espátula. Né? A espátula fazia referência à colher de que a gente conhece no linguajar, né, português como colher de pedreiro. Então, o povo era motivado, e aí o povo começou a achar que aquilo era muito duro, muito difícil, mas construir já era difícil, agora eu tenho que construir e ainda ficar aqui com a espada para agir como guerreiro, se precisar. O cristão é isso. E aí, Neemias olha de novo para aquele povo e diz: você acha que você está lutando aí só por você? Olha para trás. O povo olha para trás e vê, de repente, sua casa. E lá na sua casa está sua esposa, está suas filhas, suas netas, sua mãe, seu pai, seu avô, gato, cachorro, papagaio. Né? Então está todo mundo lá. E muitas daquelas pessoas, crianças, por exemplo, não têm idade para isso. As mulheres não podem, não eram separadas para aquela obra. Então, você não está lutando só por você. Você está achando que é só você? Não, olhe para trás. Você é o líder de uma família. Você está lutando por toda a tua casa. Imagine se você esmorecer. Os inimigos vão entrar aqui e vão matar todo mundo. Então, é preciso que a gente tenha essa responsabilidade. Às vezes a gente toma determinadas atitudes assim egoístas, né? Não vou para a igreja, vou me afastar, ou não vou hoje, ou não vou amanhã, ou vou ficar um tempo assim, ou vou fazer assado. Você sabe que essa atitude vai repercutir em todo mundo que está ao seu redor? Não, é só uma atitude minha. Você que pensa. Você é luz. E se a luz se apagar? Então, o que Jesus está mostrando aqui é a responsabilidade daquele que já foi iluminado. Por isso eu quero concluir com a frase que deu título à nossa mensagem de hoje à noite: onde está a nossa luz? Nossa, eu me coloco também nesse mesmo lugar. Onde está a nossa luz? Ela não pode estar aqui embaixo escondida. Ela tem que estar aqui. Não esconda o seu cristianismo. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe de ter uma postura evangélica diante de uma sociedade que cada vez mais é contra o Evangelho. Eu quero já concluir, irmão, me perdoe, mas hoje em dia a gente não pode nem levar os nossos filhos para assistir um desenho bíblico, infantil. Tem um desenho infantil que era da época do meu filho mais velho, Toy Story. Acho que vai ter uma refilmagem dele, que vai lançar recentemente, e tem uma cena de um beijo de uma mulher com outra mulher. E aí a própria direção do filme, né, achou que aquela cena não cabia, porque aquele filme era para ser visto por crianças. Né? Aí os ativistas, né, LGBTQS+, não sei o que, tanta letra que não sei mais nem o que é, né? Mas esses ativistas, não pode. Foi tanta força assim do ponto de vista político e econômico que eles voltaram atrás e vai ter essa cena. A notícia saiu recentemente. Para você ver. As trevas estão aí. A gente vê as trevas. E a luz, cadê? Era para estar aqui. E tem que brilhar lá fora. De nada adianta a gente ser luz só aqui dentro. Tem que ser luz aqui também, para estimular os irmãos ao amor e às boas obras. Mas tem que ser luz lá fora, para que o evangelismo seja algo que saia dos nossos lábios e seja visto na nossa vida. Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, a vencer a hipocrisia do eu. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o auto-engano, que muitas vezes alcança vitória na nossa mente fraca, no nosso espírito cambaleante. Não nos deixa, Senhor, ser vencidos pelas trevas, mas que a luz
cresça e resplandeça em nós e através de nós. Senhor Jesus, fazemos parte do Teu corpo. Que o Senhor seja visto em nossas vidas, não somente por meio das nossas palavras, Senhor, mas também por meio das nossas ações. Por isso não nos deixa acovardarmos diante das ameaças do mundo, mas que quanto mais a ameaça do mundo se agigante, nós tenhamos o mesmo espírito de Davi contra Golias. Eu não vou contra você, Golias, na minha força, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Como os nossos irmãos, Senhor, do passado, oraram, pedindo que o Senhor concedesse a eles, nesse ambiente hostil, espírito de ousadia para pregar a Tua palavra e viver de maneira a testemunhá-la. Pedimos da mesma forma. Ajuda-nos, Senhor, a sermos luz, a luz que ilumina, a luz que resplandece, a luz que triunfa sobre as trevas. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com cumprimento santo e diga para você mesmo: seja luz. Chega.